Olá, pessoal, tudo bem? Aula número 5. Hoje iniciaremos a análise do lado direito da tabela, que são os sons nasais. Vamos começar pelo mais fácil, a coluna nasais 5. Essa coluna é alguma consoante mais o final de sílaba ONG. Por que é o mais fácil que tem? Tem dois tipos de sons nasais no chinês. O som nasal frontal, terminado em N de navio, e o som nasal traseiro, terminado em NG. O som nasal do português é mais próximo do som nasal traseiro, terminado em NG. Então, para ler essa coluna, a gente nem precisa explicar a distinção entre os dois tipos de sons nasais. Apareceu ONG no chinês, a gente lê como on de som e pronto. Vamos ler a coluna. Yong, non, long, hong, tong, tong, gong, kong, zong, cong, song, zhong, jiang, chong, qiong, xiong, rong. Se alguém tiver algum problema em algum desses fonemas, não é por causa do on, é por causa da consoante que nós já aprendemos. Aí tem que voltar lá nos vídeos anteriores para praticar mais as consoantes. Por exemplo, ali no quadrante 65. Tom. D de dado é T de tatu não aspirado. Tom, tom. E o TONG, T de tatu, é aspirado. Tom, tom. Vamos ler intercalando. Tom, 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 tom. No quadrante 68, ZH, língua retraída, Zhong, Zhong. E no JI, dá um leve sorrisinho para travar o lábio e a língua na posição do S, o som mais suave. Jiong, jiong. Intercalando. Zhong, jiong, zhong, jiong. Mesma coisa no quadrante 69. Intercalando. Chong, qiong, chong, qiong. Muito bem, essa coluna está resolvida. Vamos ao grupo nasais 4. YIN, YING. YI é som de I. A gente já sabe que esse Y só está aí porque não pode iniciar fonema com a vogal I. E agora sim, com a vogal I, temos o som nasal frontal, terminado em N, yin, e o som nasal traseiro, terminado em NG. Yung. Vejam a diferença entre eles. Intercalando YIN e YING, fica assim. Yin, yung, yin, yung.
a diferença do som nasal traseiro e do frontal fica mais marcante com as vogais A e que a gente vai ver depois. Com a vogal I, não é tão claro. Por isso, a grosso modo, são só os chineses do norte que falam o mandarim como língua nativa ou dialetos muito próximos do mandarim que diferenciam os dois tipos de sons nasais com a vogal I. A maioria dos chineses não faz essa distinção. E como isso afeta a gente? Se você é perfeccionista, se você já dominou toda essa tabela do pinyin, os 4 tons e quer dar uma polida extra no final, trabalha na distinção do IN e ING. Agora, se você está começando a estudar e tem outras prioridades, não vale a pena esquentar a cabeça com essa diferença. Trata os finais IN e ING como o nosso IN de índio, IN de min, pois é assim que a maioria dos chineses lê. Não passa de um detalhe. Quando a gente for ver esses dois sons nasais com as vogais A e aí precisa diferenciar mesmo. Por enquanto, com a vogal I, é opcional. Então vamos lá. Y e N. Som nasal frontal. Yin, yin. É um som nasal fraco. A boca abre muito pouco, quase nada. E no final, a ponta da língua pode tocar o céu da boca para dar esse final em N. Vamos ler o primeiro quadrante. Yin, min, nin, lin. Certo? Então é um som nasal suave, pequenininho. Agora com o NG é completamente o oposto. Yung, yung. O que vai acontecer? A língua fica completamente embaixo e na parte da raiz da língua, ali na garganta, a gente vai abrir para dar um som nasal bem forte. Yung, yung. O que eu já vi mais próximo disso no português são as minhas primas que moram no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Quando elas falam, por exemplo, entendendo, esse den não é den. Elas falam assim, você está entendendo? Você está entendendo? Den. Abre a garganta quando chega no den. É essa a sensação. Então vamos ler a coluna do ING no quadrante 56. Yung, myung, nyung, liung. Muito bem. Agora a gente vai ler até o final, intercalando as duas colunas. Lembra, se para você não é prioridade praticar a diferença desses dois sons nasais com a vogal I, lê tudo como in de min e fim de papo. Vamos lá. In, yung, min, myung, nin, nyung, lin, liung, pin, piung, pin, piung, tiung, tiung, jin, jiung, qin, qiung, xin, xiung. Maravilha!
mais um grupo eliminado. Agora vamos para o nasais 2. Esse grupo é muito fácil de pronunciar. A única coisa que pega a gente é a grafia. Por quê? O A tem som de E. Vejam a primeira coluna do YAN. Sempre que você se deparar com alguma consoante mais o trio IAN, o som é yen, yen. Por quê? Porque toda essa primeira coluna é derivada do YAN lá em cima, cujo som é yen. Na segunda coluna, YUAN, YU é o som do U com trema, certo? Que é o som da vogal I fazendo um biquinho. Então, o fonema fica yuan, yuan. E esse som deriva para os outros 3 fonemas lá embaixo na coluna. Juan, xuan, xuan. Então, é só isso. Para todo esse grupo, o A tem som de E. Vamos ler o grupo inteiro, intercalando. Yen, yuan, mian, nian, lian, bian, pian, tian, tian, jian, juan, qian, quan, xian, xuan. Maravilha! Mais um grupo eliminado. Na próxima aula, a gente vai para os sons nasais com as vogais A, I, E. Se você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa que a gente já viu nessa série de pinyin, coloca aí nos comentários. Um abraço e até a próxima!